Suas mãos estão sujas. Não toque no meu filho. Foi o que ele gritou no batizado, me humilhando na frente de todos. Minhas mãos, que durante toda uma vida só souberam dar carinho, eram de repente sujas. A dor foi um abismo, mas eu sabia que minha resposta não demoraria a chegar. Naquele dia, minhas mãos tremiam ao estender os braços para segurar meu neto pela primeira vez. Não era nervosismo, nem pura emoção. Tremiam porque naquele segundo que se arrastou como uma eternidade, meu filho, André, agarrou meu pulso com uma força que eu não conhecia. E então, ele disse, para que todos os convidados pudessem ouvir: Mãe, por favor, suas mãos são de cozinheira, estão sujas, cheias de germes. Deixe a Patrícia ou a babá pegarem o Gabriel. O mundo ao meu redor emudeceu. Juro que pude ouvir o silêncio gritar dentro de mim. Os cochichos começaram, primeiro como um zumbido distante de mosquito, e foram crescendo até se tornarem um enxame ensurdecedor. Senti meu rosto arder em chamas. Minhas mãos, aquelas que eu havia lavado 3 vezes antes de sair de casa, que eu havia perfumado com um creme de lavanda. Aquelas mãos, trêmulas de ansiedade para tocar a criaturinha rosada que era meu neto, meu próprio sangue, ficaram suspensas no ar, vazias, rejeitadas. Patrícia, minha nora, tomou o bebê dos braços da babá com um sorriso que eu conhecia bem. Era o sorriso de quem acaba de vencer uma batalha silenciosa. Ela não precisou dizer uma palavra. Seu olhar dizia tudo. Viu? Você não serve nem para isso. Antes que eu continue a contar o que aconteceu depois daquele dia, que partiu meu coração em dois, me diga nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que as pessoas que você mais ama te tratam como se você não tivesse valor? E não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder o desenrolar de histórias como esta. Histórias de gente real, de dor real, mas também de recomeço. Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos e passei a vida inteira com as mãos na massa, literalmente. Meu restaurante, o Sabor da Vovó, é um lugar simples, de comida caseira, daquelas que aquecem a alma. Estrogonofe cremoso, feijoada aos sábados e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que derrete na boca. Nada de sofisticação, nada de gourmet. Apenas amor, servido em cada prato. Foi com este restaurante que criei meu filho sozinha, depois que meu marido faleceu, há 15 anos. André tinha 27 quando ficamos só nós dois. E eu prometi a mim mesma, chorando sobre o caixão do meu Antônio, que daria ao nosso filho tudo o que ele merecia. Tudo. E eu dei. Meu Deus, como eu dei! Foram madrugadas inteiras preparando marmitas para vender na hora do almoço. Fins de semana sem um pingo de descanso. Dores nas costas que eu ignorava com uma compressa quente para poder continuar trabalhando. Minhas mãos se tornaram calejadas, as unhas sempre curtas, a pele ressecada de tanto lavar louça e descascar legumes. Mas eu não me importava. Cada ruga nessas mãos era uma prova do meu amor por André. Cada calo, uma medalha de honra. Meu filho estudou nas melhores escolas particulares. Fez uma faculdade de gastronomia caríssima, com direito a intercâmbio na Europa. Voltou falando em alta cozinha, em experiência gastronômica, em desconstrução de sabores. Eu mal entendia metade do que ele dizia, mas meu peito se enchia de orgulho. Meu menino era um chefe de verdade, e não uma simples cozinheira de marmitex, como eu. Há 3 anos, André veio com Patrícia me pedir dinheiro para abrir o restaurante dele, o Fusion. Até o nome eu achava bonito, mesmo sem entender o que significava. Eles se sentaram na minha mesa, aqui no Sabor da Vovó, num domingo à noite, depois que eu já havia fechado.
Patrícia estava linda, impecável num vestido que devia custar mais do que o meu aluguel. André usava aquela camisa social azul que eu dei de presente em seu aniversário. Os olhos dele brilhavam, como quando era criança, e me pedia para lamber a tigela da massa do bolo. Mãe, é o sonho da minha vida, ele disse, pegando na minha mão. Aquela mesma mão que ele rejeitaria 3 anos depois. Um restaurante de verdade, de comida contemporânea. Um lugar onde eu possa mostrar tudo o que aprendi, mas eu preciso de um capital inicial, de um empurrão. Patrícia completou, com aquele jeito doce que ela usava quando queria alguma coisa. Dona Lúcia, a senhora seria uma espécie de sócia honorária, uma investidora no futuro do André, no futuro da nossa família. Futuro da nossa família. Aquelas palavras me tocaram fundo. Eu tinha um terreno que Antônio havia deixado nos fundos da cidade. Não era grande coisa, mas valia algum dinheiro. E tinha minhas economias. Anos e anos juntando cada centavo, guardado para a minha velhice, para uma emergência. Para o caso de o restaurante quebrar um dia. Olhei para meu filho e vi um menino de 7 anos que me abraçou chorando no funeral do pai, prometendo que cuidaria de mim quando crescesse. Quanto você precisa? Eu perguntei. Eu vendi o terreno. Esvaziei a conta poupança. Peguei até um pequeno empréstimo no banco, usando o sabor da vovó como garantia. Foram quase 300 mil reais. Todo o dinheiro que eu tinha no mundo, e mais um pouco que eu não tinha. Entreguei a André e Patrícia com as mãos tremendo, não de medo, mas de pura alegria. Meu filho ia realizar seu sonho, e eu seria uma sócia honorária. Teria meu nome em algum lugar daquele restaurante chique. O Fusion abriu com uma festa linda. Luzes brancas penduradas no teto, mesas de madeira clara, cadeiras estofadas e taças de cristal. Tudo muito moderno, muito clean, como eles diziam. Cheguei cedo, usando meu melhor vestido, um azul marinho. André me deu um abraço rápido na porta. Mãe, que bom que você veio. Olha, hoje vai estar cheio de imprensa, de influenciadores, gente importante. Fique à vontade. Mas não precisa ficar até o final se cansar, tá? Sei que a senhora acorda cedo. Na hora, pensei que ele estava sendo carinhoso, preocupado comigo. Só depois percebi que aquela foi a primeira vez que ele me empurrou para os bastidores. Fiquei num canto, observando as pessoas elegantes chegarem, rindo alto, tirando fotos. Ninguém me apresentou como a sócia honorária. Ninguém me agradeceu por nada. Eu era apenas a senhora de azul marinho no canto, com as mãos entrelaçadas no colo, sorrindo para ninguém. E você? O que faria se seu próprio filho te tratasse como uma estranha no dia mais importante da vida dele? As coisas foram mudando, devagar, tão devagar, que no começo eu nem percebi. André parou de almoçar comigo aos domingos. Mãe, domingo é o dia de maior movimento no Fusion. Você entende, né? Parou de atender minhas ligações. Desculpa, estava ocupado com fornecedores. Parou de aparecer no sabor da vovó. Aquele lugar me dá uma nostalgia estranha, mãe. Prefiro evitar. Nostalgia. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça. O restaurante que pagou seus estudos, suas roupas, sua comida por 27 anos, agora lhe dava nostalgia, como se fosse um passado ruim que ele precisava esquecer. Patrícia também foi se distanciando. Antes, ela me ligava pedindo receitas. Depois, simplesmente parou. Quando eu os convidava para jantar, ela atendia com aquela voz adocicada. Ah, Dona Lúcia, que pena. Estamos tão corridos, mas logo a gente marca, sim? Nunca marcávamos. Um dia, fui ao Fusion sem avisar. Era uma quinta-feira, movimento médio. Entrei pela porta principal, querendo fazer uma surpresa. A recepcionista,
Uma moça jovem me olhou de cima a baixo. Meu casaco de lã, minha bolsa velha, meu sapato baixo e confortável. Ela abriu um meio sorriso. A senhora tem reserva? Não, mas eu sou a mãe do André, o chefe. O sorriso dela congelou. Ah, vou chamá-lo. André saiu da cozinha com aquele avental preto, todo estiloso. Quando me viu, sua expressão foi de susto, de constrangimento. Mãe? O que faz aqui? Vim te ver, filho, conhecer melhor o restaurante. Ele olhou ao redor, nervoso. Olha, hoje não é um bom dia. Por que você não liga antes? Eu reservo uma mesa legal para você. Eu devia ter percebido ali. Devia ter visto a vergonha em seus olhos. Mas o amor de mãe me deixava cega. Tudo bem, filho. Eu volto outro dia. Me liga quando tiver um tempo, tá? Ele me deu um beijo rápido na testa e voltou para a cozinha. Fiquei ali parada, sentindo os olhares sobre mim e saí devagar, com o coração apertado. Quando Gabriel nasceu, eu achei que tudo ia melhorar. Um neto, uma nova chance de ter minha família por perto. André me ligou animado. Mãe, você vai ser vovó. Eu chorei tanto de alegria. Finalmente, algo para nos unir. Durante a gravidez, tentei me fazer presente, mas a resposta era sempre a mesma. Obrigado, mãe, mas já temos tudo. No hospital, quando finalmente pude vê-lo, 3 dias depois do nascimento, levei um macacãozinho amarelo que eu mesma bordei com o nome Gabriel. Patrícia agradeceu, mas jogou a sacola num canto, sem nem olhar. Quando estendi a mão para tocar o rostinho do meu neto, ela disse, sem tirar os olhos do celular: Dona Lúcia, é melhor não tocar muito. O sistema imunológico dele ainda está se formando. Eu recuei a mão, como se tivesse levado um choque. O batizado foi marcado para 2 meses depois. Patrícia me ligou. Dona Lúcia, a senhora vai, né? Ah, só um pedido. A senhora podia se arrumar um pouquinho? Sabe, para as fotos. Um cuidado a mais com a roupa. Fui ao shopping e comprei um conjunto bege, sapatos novos. Gastei um dinheiro que não podia. No dia da cerimônia, fui ao salão, fiz as unhas, passei maquiagem. Queria que eles vissem que eu podia me encaixar no mundo deles. A igreja estava linda. Cheguei e procurei por André. Ele apenas acenou de longe. Sentei-me sozinha, assistindo à cerimônia à distância. Quando o padre convidou os avós para se aproximarem, meu coração disparou. Levantei-me, respirei fundo e andei até o altar. Os pais de Patrícia já estavam lá, impecáveis. Pegaram o neto, sorriram para as fotos. Então, chegou a minha vez. Aproximei-me de André, que segurava Gabriel. Meus braços já se abriam por instinto, o coração transbordando. Eu ia finalmente segurar meu neto. E foi aí. Foi naquele exato momento que tudo desmoronou. Mãe, por favor, suas mãos são de cozinheira. Estão sujas, cheias de germes. Deixe a Patrícia ou a babá pegarem o Gabriel. As palavras não fizeram sentido no primeiro instante. Meu cérebro se recusou a acreditar. Mas então eu vi. Vi a mão dele segurando meu pulso, me impedindo. Vi o olhar de vergonha e irritação dele, como se a minha simples presença ali fosse um erro. Vi Patrícia se aproximar, pegando o bebê com aquele sorriso vitorioso. Vi os convidados me encarando. Minhas mãos ficaram suspensas no ar, vazias, trêmulas, sujas, de cozinheira, sujas e cheias de germes. As palavras ecoaram na minha cabeça, como um grito numa caverna vazia, e continuam ecoando até hoje. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que às 3 da manhã amassaram a farinha para o pão que André levava para a escola. As mesmas que limparam seu vômito quando a catapora o consumia.
As mesmas que assinaram cheques, venderam terrenos e esvaziaram a poupança para que o sonho dele se tornasse realidade. As mesmas mãos que bordaram, fio a fio, o macacão amarelo que Patrícia sequer tirou da sacola. Sujas. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim. Não foi raiva, nem tristeza. Foi clareza. Uma clareza gélida, cortante, que atravessou o meu olhar, desceu pela garganta e se alojou no peito como uma pedra de gelo. Não disse nada. Baixei as mãos devagar, dei um passo para trás, depois outro, e mais um. As pessoas ainda olhavam. Virei-lhes as costas e saí da igreja, lentamente. Cada passo era um peso, mas não corri, não chorei, ainda não. Cheguei a casa e sentei-me no sofá. Ainda vestia o tailleur bege de R$ 500. Ainda trazia as unhas feitas, que me custaram mais 50. Fiquei ali, imóvel, a encarar as minhas mãos. Estas mãos que construíram tudo, que doaram tudo, e que agora eram sujas demais para tocar num bebê, no meu neto. Então, as lágrimas vieram, mas não eram de dor, eram de raiva, de humilhação. Eram as lágrimas da percepção, finalmente, de que eu tinha sido uma idiota cega, que confundiu amor com capacho, sacrifício com submissão. Levantei-me, fui até ao quarto e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Procurei o contrato do fundo de investimento para o Fusion, aquele que a minha advogada, a dona Clara, tanto insistira que eu fizesse quando dei o dinheiro a André. Lúcia, pelo amor de Deus, protege o teu dinheiro. Coloca umas cláusulas aí, só por garantia. Eu tinha me rido na altura. Clara, é o meu filho. Ele jamais me faria mal. Encontrei o documento. Li cada palavra, cada linha. E lá estava. Cláusula 8ª. Em caso de comprovada má conduta, desrespeito ou violação dos princípios de gratidão e respeito familiar, a instituidora do fundo tem o direito de o cancelar, com aviso prévio de 30 dias. Má conduta, desrespeito, violação dos princípios de gratidão. As minhas mãos pararam de tremer. Peguei no telefone e liguei para a dona Clara. Clara? É a Lúcia. Preciso de marcar uma reunião urgente. É sobre o fundo do André. Eu quero cancelar tudo. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois, a voz firme da minha amiga. Finalmente, Lúcia. Eu sabia que este dia ia chegar. Podes vir amanhã de manhã ao escritório. A gente resolve isso. Desliguei. Olhei novamente para as minhas mãos. Estas mãos sujas de cozinheira, estas mãos que construíram um império de amor que nunca foi reconhecido. Estas mãos que agora fariam justiça. Eu já não tremia. Estava firme, decidida. E pela primeira vez em 3 anos, desde que o André abriu aquele maldito restaurante gourmet, senti que estava no controlo da minha própria vida. André ia aprender. Patrícia ia aprender. Todos iam aprender que a dignidade não tem preço e que estas mãos sujas tinham mais poder do que eles alguma vez imaginaram. Acordei na manhã seguinte com os olhos inchados. Tinha chorado durante a noite, mas não era mais aquele choro de dor passiva, de quem aceita o sofrimento como destino. Era um choro de raiva, de indignação, de despertar. Olhei-me ao espelho e vi uma mulher diferente. A mesma Lúcia de sempre, com as rugas de expressão, os cabelos grisalhos, as mãos calejadas. Mas os olhos tinham mudado. Havia fogo neles. Havia decisão. Vesti umas calças de ganga, uma blusa simples e fui direta para o escritório da dona Clara. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, e o vento frio batia-me no rosto enquanto caminhava. Cada passo era firme. Eu já não estava a fugir.
estava a ir ao encontro da verdade, por mais dolorosa que fosse. O escritório da Clara ficava num prédio antigo no centro, terceiro andar, sem elevador. Subi as escadas lentamente. Não era cansaço que pesava nos meus passos, mas o esforço de organizar as palavras na mente. Como explicar a alguém que o teu próprio filho, a pessoa que amaste mais que tudo na vida, te via como lixo? Como dizer que foste humilhada publicamente e que, em vez de pedir desculpa, ele nem se deu ao trabalho de ligar para saber se estavas bem? Clara recebeu-me com um abraço apertado. Ela é alguns anos mais nova que eu, 62, mas sempre foi a minha amiga, a minha confidente. Foi ela quem cuidou dos papéis quando o Antônio morreu. Foi ela quem insistiu para eu proteger o meu dinheiro. E foi ela quem me olhou com aquela expressão de eu avisei, quando lhe contei o que tinha acontecido. Senta-te aqui, Lúcia, disse ela, apontando para a poltrona de couro em frente à sua mesa. Conta-me tudo, desde o início. Não deixes nada de fora. E eu contei. Cada palavra de André, cada olhar de Patrícia, o silêncio dos convidados, a sensação de estar nua no meio de uma multidão, exposta, humilhada. As lágrimas voltaram, mas desta vez deixei-as escorrer sem as limpar. Já não tinha vergonha de chorar. Chorar era humano. Ser pisoteada é que não era aceitável. Clara ouviu-me em silêncio, os olhos fixos em mim, a mandíbula travada. Quando terminei, ela respirou fundo e disse, com uma firmeza que me deu força: Lúcia, tens todo o direito de cancelar esse fundo. A cláusula está aí exatamente para isto: desrespeito público, humilhação, má conduta. Está tudo caracterizado. E olha, vou ser muito direta contigo. Já não era sem tempo. Eu sei, murmurei. Eu fui cega. Fui burra. Tu foste mãe, corrigiu Clara, pegando na minha mão. E ser mãe, às vezes, cega-nos. Mas agora acordaste e agora vamos fazer justiça. Ela pegou numa pasta grossa e colocou-a sobre a mesa. Este é o contrato do fundo. Lembras-te dos termos? Assenti com a cabeça. Lembrava-me vagamente. Na altura, estava tão feliz por ajudar o André que mal prestei atenção aos detalhes técnicos. Clara abriu o documento e começou a explicar, apontando para as cláusulas. Criaste um fundo de R$ 300.000, libertado mensalmente para o Fusion, em parcelas de 10.000. Até agora, já receberam quase 200.000. Ainda faltam umas 12 parcelas. Se cancelares agora, eles perdem o acesso ao que resta. E mais, pela cláusula de má conduta, podes exigir uma auditoria às finanças do restaurante. Se ele usou o dinheiro de forma inadequada, podes até pedir um ressarcimento parcial. Ressarcimento. A palavra ficou suspensa no ar. Eu não queria o dinheiro de volta. Queria a minha dignidade. Queria respeito. Mas sabia que para André e Patrícia, o dinheiro era a única linguagem que eles entendiam. O que preciso de fazer? Perguntei. Primeiro, precisamos de provas concretas do desrespeito. O incidente do batizado é forte, mas testemunhas seriam úteis. Alguém viu? Alguém ouviu o que ele disse? Pensei nos convidados. Dezenas de pessoas, mas nenhuma que eu conhecesse bem. Nenhuma que estivesse do meu lado. Não sei se alguém falaria a meu favor, admiti. Eram todos amigos deles. Clara assentiu, compreensiva. Tudo bem. Trabalhamos com o que temos, mas preciso que faças uma coisa. Reúne tudo o que comprove os sacrifícios que fizeste por ele. Extratos bancários, recibos, anotações, tudo. E se tiveres mensagens, e-mails, qualquer comunicação onde eles demonstrem desprezo ou desrespeito, traz tudo. Saí do escritório com uma lista de tarefas e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era felicidade. Era propósito.
Pela primeira vez em anos, eu tinha um objetivo que não era servir o André, agradar o André, sacrificar-me pelo André. Era defender-me, era resgatar-me. Passei os dias seguintes mergulhada em papéis. Revirei gavetas, caixas, arquivos. Encontrei os extratos bancários dos últimos 3 anos. As transferências eram gritantes. 10.000 por mês para o Fusion, mas não era só isso. Havia outras, avulsas. 5.000 aqui para a reforma da cozinha, 3.000 ali para equipamento novo, 2.000 para o salário atrasado de um funcionário. Somando tudo, eu tinha dado ao André quase 400.000 reais. 400.000. Sentei-me no chão da sala, cercada de papéis, e ri. Um riso amargo, sem alegria. 400.000 reais. E as minhas mãos eram sujas demais para tocar no meu neto. Continuei a procurar. Encontrei as anotações que fazia num caderno velho, listando as despesas do sabor da vovó e as ajudas que dava ao André. Cada linha era um soco no estômago. Paguei-lhe o advogado 15.000. Emprestei-lhe dinheiro para comprar o carro da Patrícia, 40.000. Ajudei com o casamento, 25.000. Eu nem sabia que tinha anotado tudo aquilo. Era um hábito antigo, de quando o Antônio era vivo. Ele dizia sempre: Lúcia, anota tudo. Um dia podes precisar. Meu Antônio. Ele saberia o que fazer agora. Sempre foi mais firme do que eu, mais prático. Um filho precisa de limites, Lúcia, dizia ele. Se não lhe pões limites, ele vira um tirano. Eu achava um exagero na altura. Já não acho. E você? Já precisou de impor limites a alguém que ama? Já teve de escolher entre o amor que sente e o respeito que merece? Conte-me nos comentários, porque essa é a decisão mais difícil que alguém pode tomar. Depois de reunir os documentos financeiros, eu sabia que precisava de algo mais. Algo que mostrasse não apenas o dinheiro que dei, mas o desprezo que recebi em troca. A Clara mencionara e-mails, mensagens. Eu não tinha nada. André e Patrícia nunca me incluíam nas suas conversas. Eu era sempre deixada de fora. Mas então lembrei-me. Há uns 6 meses, André tinha vindo à minha casa buscar umas coisas que deixara guardadas na arrecadação. Caixas de quando se mudou para o apartamento com a Patrícia. Tinha dito que ia levar tudo, mas acabou por levar apenas algumas coisas e pediu-me para guardar o resto só mais um tempo. Eu nunca mexi naquelas caixas. Nunca tive motivo. Até agora. Fui até a arrecadação. 3 caixas de cartão, empoeiradas, empilhadas num canto. Abri a primeira. Roupas velhas, livros da faculdade, DVDs. Nada de útil. A segunda tinha documentos do restaurante, contratos com fornecedores, menus antigos. Interessante, mas não era o que procurava. A terceira caixa mudou tudo. Dentro dela, havia uma pasta com impressões de e-mails. E-mails antigos, de há 2 anos, quando o Fusion estava a ser planeado. Comecei a ler sem grande esperança, por pura curiosidade. E então vi um e-mail de Patrícia para André, com o assunto A Tua Mãe. O meu coração acelerou. Abri e li. Amor, a tua mãe ligou outra vez a querer saber se vamos jantar lá no domingo. Detesto quando ela insiste. Aquele botequim sujo dela até me dá enjoos. Como é que comeste lá a vida toda sem apanhar uma intoxicação alimentar é um milagre. Inventa uma desculpa, por favor. Diz que vamos viajar, sei lá. Beijos. Botequim sujo. Detesto. Enjoos. As palavras dançaram à minha frente. Segurei o papel com tanta força que o amassei nas bordas. Respirei fundo. Continuei a ler a resposta de André. Pati, relaxa. Eu sei que é chato, mas precisamos de a manter feliz. O dinheiro dela ainda nos está a sustentar. Quando o Fusion arrancar de vez, afastamo-nos mais. Por enquanto aguenta.
E sobre o botequim, concordo totalmente. Não tem comparação com alta gastronomia, mas ela não entende isso. É uma senhora simples. Coitada, coitada. Ele chamou-me coitada e disse que me estava a manter por perto só pelo meu dinheiro. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair, mas eu tinha de continuar. Tinha de ver até onde ia o desprezo. Outro e-mail, 3 meses depois. Patrícia de novo. André, a tua mãe apareceu no Fusion ontem sem avisar. Que vergonha. A Júlia da recepção não sabia o que fazer. Ainda bem que deste um jeito de a mandar embora. Precisas de lhe deixar claro que ela não pode aparecer aqui assim. Imagina se algum crítico gastronômico a vê, vão achar que somos um restaurante de beira de estrada. A nossa imagem não pode ser associada a aquilo. A resposta de André. Já falei com ela. Disse-lhe que precisa de ligar antes, mas conheces a minha mãe. É insistente. Olha, quando tivermos o bebê, ela vai se ocupar com o neto e para de chatear. É só aguentar mais um pouco. Aguentar. Eu era algo para ser aguentado. Era um fardo, um embaraço, um problema. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem, mas não eram de tristeza, eram de libertação, porque agora eu tinha a prova, preto no branco. Não eram apenas palavras ditas num momento de raiva. Era planeado, era pensado, era real. Peguei em todos os e-mails, coloquei-os numa pasta separada e liguei para a Clara. Encontrei, disse eu com a voz firme. Encontrei as provas. No dia seguinte, voltei ao escritório dela com a pasta. Clara leu cada e-mail em silêncio, a expressão a ficar cada vez mais dura. Quando terminou, tirou os óculos e olhou para mim com uma mistura de raiva e compaixão. Lúcia, isto aqui é ouro. É a prova concreta do desrespeito sistemático, da exploração financeira, da má-fé. Com isto, não só cancelamos o fundo, como podemos processá-lo por danos morais, se quiseres. Eu não quero processar, disse eu. Só quero que ele sinta na pele o que é ser desprezado. Quero que ele entenda o que perdeu. Clara assentiu. Então, cancelamos o fundo e deixamo-lo virar-se sozinho. Mas há uma coisa que precisas de decidir. Como queres que ele saiba? Podemos notificar por carta, de forma discreta, ou podes confrontá-lo pessoalmente. Confrontar. A palavra assustou-me. Eu nunca fui de confrontos. Eu sempre evitei o confronto. A vida inteira fui a pacificadora, aquela que cedia, que perdoava para manter a harmonia. Mas ao olhar para Clara, as palavras dos e-mails ecoaram na minha mente como um veneno lento. Botequim sujo, coitada, aguentar. Lembrei das minhas mãos estendidas para o meu neto e da rejeição fria do meu filho. Eu quero que ele saiba por mim, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Quero olhar nos olhos dele quando disser que acabou. Clara sorriu. Não era um sorriso de alegria, mas de profundo respeito. Tenha certeza, Lúcia, não vai ser fácil. Ele vai reagir. E pode ser feio. Tenho a certeza. Ele me humilhou publicamente. A minha defesa também será pública. Os dias seguintes foram uma preparação de guerra silenciosa. Clara redigiu a notificação oficial para o cancelamento do fundo fiduciário e, discretamente, investigou a saúde financeira do Fusion. O resultado não me surpreendeu. O restaurante estava por um fio. Contas atrasadas, fornecedores impacientes, um movimento que oscilava à beira do abismo. O Fusion sobrevivia, na essência, do meu dinheiro. Sem ele, o encerramento era uma questão de meses. Essa informação trouxe-me uma sensação estranha. Não era satisfação, nem vingança. Era justiça. Uma justiça fria, matemática.
André ergueu um castelo de cartas, e eu seria o vento que o derrubaria. Não por maldade, mas por sobrevivência, por dignidade. Clara ajudou-me a ensaiar o discurso. Seja objetiva, Lúcia. Não o deixe manipular as suas emoções, nem fazê-la sentir-se culpada. Você não tem culpa de nada. Você foi mãe, foi generosa, você foi explorada. Explorada. A palavra doía, mas era a verdade nua. O palco seria o evento de aniversário do Fusion. 3 anos. Numa mensagem apressada, André mencionara uma grande festa com investidores, críticos, a nata da sociedade. Ele não me convidou, claro, mas eu sabia a data. E eu iria. Com Clara ao meu lado, os documentos na mão e a verdade na ponta da língua. Na noite anterior, o sono não veio. Deitada, a olhar para o teto, repassei cada palavra na minha cabeça. Pensei em desistir 1000 vezes. Pensei em ligar para o André, dizer que estava tudo bem, que o perdoava, que podíamos esquecer tudo. Mas então, a imagem das suas mãos a afastarem-me do meu neto voltou, nítida e cruel. Lembrei das palavras sujas, das ofensas veladas. Lembrei de botequim sujo, de coitada. E a raiva regressou. Não uma raiva cega, destrutiva, mas uma raiva lúcida, cirúrgica. A raiva de quem finalmente acordou e decidiu que merece respeito. Levantei-me às 5 da manhã. Tomei um banho longo, demorado. Vesti o mesmo tailleur bege que usara no batizado, mas desta vez não era para agradar a ninguém. Era uma armadura, uma lembrança de quem eu era naquele dia e de quem me tornara desde então. Clara chegou às 7 da noite. A festa começava às 8. Fomos juntas, num silêncio carregado, cada uma perdida nos seus pensamentos. À porta do Fusion, vi as luzes, ouvi a música abafada, observei os convidados elegantes a entrar. O meu coração disparou, mas não recuei um passo. Pronta? Perguntou Clara, apertando a minha mão. Olhei para ela e depois para as minhas próprias mãos. Mãos calejadas, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. As mãos que tinham construído tudo, e disse, com uma firmeza que desconhecia possuir: pronta. A entrada do Fusion estava banhada por luzes brancas que piscavam suavemente, criando a atmosfera de sofisticação que André tanto prezava. Era o mundo dele, um mundo construído com o meu dinheiro, mas do qual eu fora cuidadosamente excluída. Não hoje. Hoje, eu não era a mãe envergonhada que se escondia nos cantos. Hoje, eu era Lúcia e tinha uma mensagem a entregar. Entramos. A recepcionista, a mesma jovem de cabelo preso que me olhara com desdém meses antes, cumprimentou-nos com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ela não me reconheceu de imediato ou fingiu não o fazer. Boa noite. Tem convite? Não, respondi, a voz estável. Sou a mãe do André, Lúcia. E esta é a minha advogada, Clara. O sorriso dela congelou. Ah, peço desculpa. Vou avisar o chefe André que a senhora chegou. Não é preciso, disse eu, passando por ela. Eu sei onde ele está. O salão estava cheio, talvez com 100 pessoas, todas vestidas impecavelmente, com taças de vinho na mão, conversando em pequenos grupos. Reconheci alguns rostos das redes sociais do André, influenciadores, donos de outros restaurantes, críticos de gastronomia. A elite. Ele estava no centro do salão, ao lado de Patrícia. Ela, num vestido verde esmeralda, justo e elegante. Ele, de fato preto, sem gravata, o cabelo impecavelmente penteado para trás. Riam de algo que um homem de barba e óculos redondos lhes contava. Pareciam tão felizes, tão perfeitos,
tão falsos. Respirei fundo. Clara tocou-me levemente no braço, um gesto de apoio silencioso. Comecei a caminhar na direção deles. As pessoas afastavam-se naturalmente, abrindo caminho, os olhares curiosos a seguirem-me. Quem era aquela senhora de tailleur bege no meio de tanta modernidade? André viu-me primeiro. A sua expressão mudou numa fração de segundo. Surpresa, depois pânico, e por fim, uma raiva contida. Desculpou-se com o homem e veio na minha direção, com Patrícia nos seus calcanhares, os saltos a martelarem no chão de madeira. Mãe, o que é que está em que a fazer aqui? Sibilou ele, o sorriso forçado ainda nos lábios, para manter as aparências. Vim conversar consigo, disse eu, calmamente. Consigo, com a Patrícia e com todas estas pessoas. O rosto dele corou. Mãe, não é a hora nem o lugar. Não é a hora? Interrompi, a minha voz a subir um tom. Alguns convidados próximos viraram-se. Então, quando seria a hora, André? Quando decidisse finalmente ligar-me? Quando sentisse que eu merecia um minuto da sua atenção? Patrícia aproximou-se, os olhos a faiscar. Dona Lúcia, a senhora está a fazer uma cena. Por favor, vamos conversar em privado. Não, afirmei. Eu fui humilhada em público, no batizado do meu neto. Agora, vocês vão ouvir-me em público. O murmúrio no salão começou a desvanecer-se. As conversas morreram, como ondas a quebrar na areia. Todos os olhos se voltaram para nós. Clara posicionou-se ao meu lado, a pasta preta na mão, uma sentinela silenciosa. André tentou agarrar-me no braço. Mãe, por favor, está a passar uma vergonha. Não me toque, disse eu, afastando-me. A minha voz ecoou no silêncio que se instalara. Não me toque com essas mãos que me afastaram do meu neto. As suas mãos são de cozinheira, lembra-se? Estão sujas, cheias de germes. Foram essas as suas palavras. O silêncio tornou-se absoluto, pesado. Até a música de fundo pareceu ter parado. André empalideceu. Patrícia abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Estas mãos, continuei, erguendo-as para que todos vissem. Estas mãos que você chamou de sujas são as mesmas que o alimentaram, as mesmas que ficaram em carne viva de tanto lavar roupa quando não tínhamos dinheiro. As mesmas que trabalharam 18 horas por dia no meu restaurante, o sabor da vovó, para que você pudesse estudar nas melhores escolas. Sussurros percorreram a sala. André tentou falar, mas eu silenciei-o com o olhar. Estas mãos sujas venderam o único terreno que o meu marido me deixou. Esvaziaram uma poupança de 20 anos. Fizeram um empréstimo no banco. Tudo para lhe dar 300 mil reais para abrir este lugar. Fiz um gesto amplo, abrangendo o salão. Este restaurante de que tanto se orgulha foi construído com o dinheiro do botequim sujo da sua mãe. Era assim que você e a Patrícia se referiam ao meu restaurante, não era? Patrícia ficou lívida. Eu. Eu nunca. Nunca? Clara entregou-me uma folha de papel. Deixe-me refrescar-lhe a memória. Um e-mail da Patrícia para o André, há 2 anos. Aquele botequim sujo dela até me dá enjoos. Como é que comeste lá, a vida toda, sem apanhar uma intoxicação alimentar é um milagre. As exclamações abafadas tornaram-se audíveis. As pessoas olhavam umas para as outras, desconfortáveis. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. André estava petrificado, os punhos cerrados. E a resposta do André, continuei, a voz a falhar por um instante, mas logo a recuperar a firmeza. Patty, relaxa. Precisamos de a manter feliz. O dinheiro dela ainda nos sustenta. Quando o Fusion descolar de vez, afastamo-nos mais. O impacto foi imediato. Vi choque, pena e julgamento nos rostos dos convidados.
André e Patrícia tinham perdido toda a compostura. Vocês usaram-me, disse eu, e agora as lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Mas não as limpei. Deixei que vissem a minha dor crua, sem máscaras. Usaram-me como um caixa eletrônico, humilharam-me, esconderam-me, desprezaram-me. E eu deixei. Deixei porque eu amava, André. Porque você é o meu filho. E eu achava que o amor de mãe era aceitar tudo. Mãe, eu. Ele tentou aproximar-se, a voz embargada. Foi um mal entendido. Mal entendido? A raiva voltou, quente e cortante. Mal entendido é esquecer um aniversário. É confundir um horário. Impedir-me de tocar no meu neto. Dizer que as minhas mãos são sujas. Planear livrar-se de mim assim que o meu dinheiro acabasse. Isso não é um mal entendido, André. Isso é crueldade. É desamor. Clara entregou-me um envelope. Segurei-o com as duas mãos e anunciei. Conversei com a minha advogada. Revisei o contrato do fundo fiduciário que criei para sustentar este restaurante. Descobri uma cláusula que me permite cancelar o fundo em caso de comprovada má conduta, desrespeito ou violação dos princípios de gratidão e respeito familiar. O rosto de André desfigurou-se. O constrangimento deu lugar ao pânico puro. Mãe, não! Você não pode! Posso. A minha voz era de aço. E vou. A partir de hoje, o fundo fiduciário está oficialmente cancelado. Acabaram-se as transferências mensais. Acabou-se o dinheiro. Vocês estão por vossa conta. André cambaleou como se tivesse levado um soco. Patrícia soltou um grito abafado. Os investidores presentes começaram a cochichar alarmados. A notícia espalhar-se-ia como fogo. Vai deixar-me afundar? Perguntou ele, a voz rouca. Vai destruir tudo o que eu construí? O que você construiu? Repeti, incrédula. Você não construiu nada sozinho, André. Você usou o meu suor, o meu dinheiro e a minha vida, e ainda teve a coragem de me desprezar por isso. Não, eu não o estou a destruir. Estou apenas a retirar-me. Quer ser independente? Quer fingir que não tem raízes humildes? Então seja. Mas seja sem o meu dinheiro, sem o meu apoio, sem mim. Virei-lhe assim, virei-lhe as costas. Comecei a caminhar para ir à saída, cada passo uma libertação. Mãe, espera! Ele correu atrás de mim desesperado. Alcançou-me junto à porta e segurou-me no ombro. Parei, mas não me virei. Eu sinto muito, disse ele. E pela primeira vez em anos, pareceu sincero. Eu errei. Fui um idiota. Um filho ingrato. Por favor, não faça isto. Eu preciso de si. Você precisa do meu dinheiro. Corrigi, virando-me para o encarar. Não de mim. E essa diferença, André, é tudo. Não é verdade, insistiu ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu amo-a. Você é a minha mãe. Então por que é que me tratou como lixo? A minha voz quebrou. Por que é que disse que as minhas mãos eram sujas? Por que é que se riu de mim nas minhas costas? Por que é que me escondeu como se eu fosse uma vergonha? Ele não tinha resposta. Ficou ali, parado, a imagem perfeita desfeita. Adeus, André, disse eu, suave, mas firme. Quando aprender o que é respeito, trabalho honesto e humildade, talvez possamos voltar a conversar. Até lá, você está sozinho. Saí do Fusion de cabeça erguida. O ar frio da noite bateu-me no rosto. Respirei fundo, enchendo os pulmões de liberdade. Clara abraçou-me e ficamos ali, paradas no passeio, em silêncio, enquanto as luzes da festa começavam a parecer distantes, parte de uma vida que já não era a minha. Você foi incrível.
A voz dela soou, um sussurro rente ao meu ouvido. Eu fui apenas verdadeira. Respondi, sentindo o peso de cada sílaba. Assim que entrei no carro de Clara, meu olhar buscou a janela. Através das vidraças, o restaurante Fusion ainda brilhava, uma ilha de luz artificial na noite que caía. Lá dentro, André permanecia estático no centro do salão, uma figura solitária, enquanto o fluxo de convidados se dispersava. Um pouco mais ao lado, Patrícia gesticulava, a tensão em seus ombros visível até a distância, enquanto falava com um grupo de homens engravatados que só podiam ser os investidores. O castelo de cartas deles ruía, e eu, pela primeira vez em 3 longos anos, senti paz. Não era a euforia da vitória, nem o sabor amargo de uma vingança satisfeita. Era simplesmente paz. A paz serena de quem finalmente recuperou a própria voz. A paz de quem soube dizer não a um abuso que se fantasiava de amor. A paz de quem, no fim de tudo, escolheu a si mesma, escolheu a própria dignidade. Clara me levou para casa em silêncio. Lá dentro, preparou um chá e nos sentamos à minha pequena mesa da cozinha. A mesma mesa onde, anos atrás, André me pedira dinheiro pela primeira vez, os olhos cheios de sonhos que não eram dele. Bebemos o chá, cada uma mergulhada em seus pensamentos, o vapor subindo como fantasmas entre nós. O que você acha que vai acontecer agora? Clara perguntou, a voz quebrando a quietude. Não sei, admiti, sincera. Provavelmente o restaurante vai à falência. André vai perder tudo. Fiz uma pausa, o gosto do chá amargo na boca. E eu? Eu já tinha perdido meu filho há muito tempo. Apenas aceitei isso hoje. Você fez a coisa certa, Lúcia. Eu sei, mas ainda dói. E doía. Doía como um membro amputado. Aquela dor fantasma que persiste mesmo depois que a parte doente é removida. Mas eu sabia que tinha sido necessário. Continuar a sustentar aquele desrespeito seria me aniquilar aos poucos, dia após dia, humilhação após humilhação. Clara foi embora perto da meia-noite. Fiquei acordada até tarde, sentada no sofá da sala, o escuro me abraçando. Eu olhava para as minhas mãos, mãos calejadas, enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho incessante. As mesmas mãos que André, meu filho, chamou de sujas. Percorri com os dedos as palmas ásperas, sentindo cada calo, cada linha, cada imperfeição que contava a minha história. E pela primeira vez, eu as vi como realmente eram. Lindas. Lindas porque eram honestas. Lindas porque construíram. Linda porque amaram, sem jamais pedir algo em troca. Minhas mãos nunca estiveram sujas. Sussurrei para o silêncio da sala. Sempre foram sagradas. Nos dias que se seguiram, as consequências chegaram como uma maré inevitável. André tentou me ligar dezenas de vezes. Não atendi. Mandou mensagens infindáveis, repletas de desculpas, súplicas por uma segunda chance, promessas de mudança. Não respondi. Patrícia também tentou um contato, seu tom mais pragmático, falando em resolver a situação de forma madura e pensar no futuro do Gabriel. Bloqueei seu número. A notícia do escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Sites de fofoca da cidade publicaram matérias sobre o drama familiar no luxuoso Fusion. Como efeito colateral, meu pequeno restaurante, O Sabor da Vovó, viu um aumento inesperado de clientes. Eram curiosos, querendo conhecer a mãe guerreira que enfrentou o filho ingrato. Eu não gostava da atenção, mas a aceitava. Não era sobre fama, era sobre a afirmação da minha dignidade. O Fusion começou a sangrar. Soube por terceiros que fornecedores cortavam o crédito, funcionários pediam demissão, investidores retiravam o apoio.
A imagem de sofisticação que eles tanto prezoavam estava irremediavelmente manchada. E sem o meu dinheiro para tapar os buracos, o naufrágio era certo. Uma parte de mim sentia pena. A parte mãe, aquela que nunca morre de todo, que sempre guarda um fragmento de amor incondicional, se condoía ao ver o filho afundando. Mas a outra parte, a mulher, a Lúcia que redescobrira seu valor, sabia que aquilo era justo, sabia que era necessário. E Gabriel, meu neto, meu pequeno neto que eu mal pude tocar? Esse era o luto mais profundo, mas eu entendia que, ao me proteger, eu também o estava protegendo. Que ensinar a André uma lição sobre respeito era indiretamente ensinar a Gabriel. Um dia, quando crescesse, talvez ele entendesse que sua avó não fora má, fora apenas humana, e humanos precisam de limites. 2 semanas depois daquela noite, eu estava no sabor da vovó, finalizando os preparativos para a feijoada de sábado, quando ouvi uma batida na porta dos fundos. Já era tarde. O restaurante estava fechado. Fui atender com o coração apertado, esperando encontrar André. Mas não era ele. Era Patrícia. Sozinha, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo um jeans simples e uma blusa desbotada. Parecia 10 anos mais velha. Dona Lúcia, disse ela, a voz exausta. Posso entrar? São só 5 minutos. Contra meu bom senso, abri a porta. Ela entrou devagar, pisando com uma cautela que beirava o medo. Eu a conduzi até a cozinha do meu restaurante, aquela que ela um dia chamou de botequim sujo. Ofereci uma cadeira. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os olhos fugindo dos meus. Pode falar, eu disse, cruzando os braços. Não ia facilitar as coisas. Ela respirou fundo e, quando falou, a voz saiu trêmula. O Fusion vai fechar. Na semana que vem. Não temos mais como pagar os fornecedores. Os funcionários estão indo embora. Os investidores sumiram. Acabou. Eu não disse nada. Apenas esperei. O André está destruído. Continuou, finalmente me encarando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele não sai da cama. Não come. Só repete que perdeu tudo. O restaurante, a reputação, a senhora. A última palavra foi um sopro. Senti a pontada familiar no peito, a dor de mãe, mas me mantive firme. E você veio aqui para quê, Patrícia? Para que eu sinta pena? Para que eu volte atrás? Não, disse ela rápido, balançando a cabeça. Eu vim para pedir desculpas, de verdade, sem segundas intenções, sem esperar nada. Eu a encarei, cética. Eu fui horrível com a senhora. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu desprezei tudo o que a senhora fez. Eu ri do seu trabalho. Incentivei o André a se afastar. Eu, eu me achava melhor. E eu estava tão errada, dona Lúcia, tão errada. Por que essa mudança agora? Perguntei. Porque o dinheiro acabou? Não, respondeu, enxugando o rosto com as costas da mão. É porque eu finalmente entendi o que a senhora disse naquela noite, sobre dignidade. Eu vi a pessoa em que me transformei, amarga, superficial, cruel, e eu ajudei o André a se tornar pior. Ela fez uma pausa. Eu queria tanto provar para os meus pais que casar com o André tinha sido a escolha certa. Eles nunca o aprovaram. Então eu tentei transformá-lo em algo que ele não era, e no processo, esqueci o que realmente importa. E o que importa? Perguntei, uma curiosidade genuína despontando em mim. Caráter, disse ela, me olhando nos olhos.
gratidão, humildade, tudo o que a senhora tem e que eu tentei apagar no André. Eu sinto muito, dona Lúcia, do fundo do meu coração. Ficamos em silêncio por um longo momento. Uma parte de mim queria acreditar. A outra, a que fora ferida, permanecia em guarda. E o André? Perguntei por fim. Ele sente o mesmo? Patrícia hesitou. Ele está confuso, com raiva de si mesmo, mas também da senhora, para ser honesta. Ele ainda não processou o que fez. Ainda está preso no por que você me abandonou, em vez de por que eu te magoei. Eu assenti. Era o que eu esperava. E vocês dois? Não sei, admitiu. Vou voltar para a casa dos meus pais com o Gabriel. O André vai ficar no apartamento. Precisamos de um tempo. E o Gabriel? Minha voz quebrou ao dizer seu nome. O rosto de Patrícia se suavizou. Ele está bem. É um bebê feliz. E ele precisa da avó. Dona Lúcia, eu sei que não tenho direito algum de pedir, mas a senhora gostaria de vê-lo? Meu coração disparou. Ver meu neto. Mas o medo da rejeição ainda era uma sombra. Vou pensar, respondi cautelosa. Obrigada por me receber, disse ela, se levantando. Eu não merecia. A senhora me ensinou uma lição que vou carregar para sempre. Depois que ela se foi, fiquei sozinha na cozinha, as palavras dela ecoando. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para se reconstruir. Os meses seguintes foram de uma lenta transformação. O Fusion fechou oficialmente. Li a notícia num jornal local. Restaurante gourmet encerra atividades após escândalo familiar. Senti um vestígio de tristeza, mas nenhuma culpa. André destruiu a si mesmo com sua própria arrogância. Soube que ele arranjara um emprego como cozinheiro numa lanchonete, longe do glamour que tanto almejava. Ele precisava aprender na própria pele o valor do trabalho duro, o valor do que eu fiz por toda a vida. Patrícia cumpriu sua palavra. 3 semanas depois, apareceu no Sabor da Vovó com Gabriel. Meu coração quase saltou pela boca ao ver aquele rostinho, os olhos curiosos me fitando. Ele pode ficar com a senhora por algumas horas? Perguntou ela, tímida. Estendi os braços e, desta vez, ninguém me impediu. Gabriel veio para o meu colo, leve e quente, e um amor tão avassalador me inundou que as lágrimas vieram sem pedir permissão. Minhas mãos, aquelas que chamaram de sujas, tocaram sua pele macia. E não havia nada de sujo ali. Havia apenas amor. As visitas se tornaram regulares. Gabriel crescia e eu estava presente. Patrícia e eu desenvolvemos uma relação cautelosa de respeito mútuo. A queda tinha sido dura para ela, mas também transformadora. Meu restaurante, por sua vez, prosperava. Eu cozinhava com uma alegria redescoberta. Comecei a fazer aulas de dança de salão, um sonho antigo. Eu estava descobrindo que não era apenas mãe ou dona de restaurante. Eu era Lúcia, uma mulher com uma história, com valor. Foi num sábado chuvoso, quase 6 meses depois daquela noite, que André finalmente apareceu. Eu fechava o restaurante quando vi uma figura encapuzada do outro lado da rua, imóvel sob a chuva. Reconheci aquela postura antes mesmo de ver o rosto. Era ele. Atravessei a rua, o coração batendo forte. Ele tirou o capuz. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos tinham algo que eu não via há anos: humildade. Mãe, disse ele, a voz rouca. Posso conversar com você? Eu assenti. Vamos entrar. Você está encharcado. No silêncio do sabor da vovó, preparei um café e coloquei torradas na mesa, um hábito de mãe que nunca morre. Ele comeu em silêncio.
Eu estava errado, disse ele de repente, sem me olhar. Sobre tudo. Sobre a senhora. Sobre o que realmente importa. Eu fui um idiota, mãe. Um filho horrível. Foi, concordei, sem suavizar as palavras. Ele precisava ouvir a verdade. André finalmente me encarou e eu vi as lágrimas que ele não podia mais conter. Passei os últimos meses numa lanchonete, fazendo hambúrgueres, limpando a chapa, lavando a louça, recebendo ordens de um gerente que mal tinha saído da adolescência. E sabe o que eu descobri? Que aquilo é um trabalho honesto, difícil, exaustivo, mas honesto, exatamente como o que a senhora sempre fez. E, e eu sentia vergonha. Vergonha da senhora ser cozinheira, de ter um restaurante simples, de ter essas mãos calejadas. Eu achava que a senhora era menos, quando na verdade o menor ali era eu. Menos homem, menos filho, menos humano. As lágrimas agora corriam sem qualquer pudor pelo seu rosto. Senti meu próprio coração se contrair, mas resisti ao impulso de consolá-lo. Ele precisava esvaziar a alma, e eu precisava ouvir cada palavra. Eu humilhei a senhora. Ele prosseguiu, a voz embargada. No batizado do meu filho, do seu neto, eu a impedi de se aproximar dele. Disse que suas mãos estavam sujas. Mãe, não existem palavras para descrever o quanto eu me odeio por isso. Essas mãos, que me fizeram ser quem eu sou, que me deram tudo o que eu tive, e eu. A voz dele falhou. Ele não conseguiu terminar. Escondeu o rosto entre as mãos e desabou a chorar. Um choro que eu não via desde que ele era um menino. Um choro de arrependimento visceral, profundo, verdadeiro. Levantei-me, contornei a mesa e toquei seu ombro. Apenas um toque. Ainda não estava pronta para um abraço. André, minha voz saiu suave, mas firme. Eu amo você. Sempre vou amar. Mas o amor não pode ser um salvo-conduto para o desrespeito. Eu precisava me defender. Precisava mostrar a você que a dignidade não se negocia. Eu sei, ele soluçou. E a senhora estava certa. Estava certa em tudo. Eu não quero que você se odeie, continuei. Quero que você aprenda, que cresça, que se torne o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Ele me olhou, os olhos vermelhos e inchados. Eu posso. Posso tentar reconquistar sua confiança? Mesmo que leve anos? Pode, eu respondi, mas com ações, não com palavras. Com mudanças reais, não com promessas vazias. Eu vou fazer isso, ele prometeu. Eu juro que vou. Naquela noite, conversamos por horas. André abriu o coração. Falou sobre a falência do Fusion, o desmoronamento do seu casamento, o trabalho humilde que o ensinou a ser gente de novo, as noites em claro encarando o homem que ele havia se tornado. E eu ouvi. Ouvi com o coração mais leve, pois finalmente meu filho estava sendo sincero. Ele não pediu dinheiro, nem que eu revertesse minha decisão sobre o fundo. Pediu apenas uma chance, e eu dei. Porque no fundo, apesar de tudo, ele ainda era o meu menino. E eu ainda era sua mãe. Uma mãe que aprendeu que amar não significa se anular, mas sim se respeitar. A nossa reconstrução foi lenta, como o cozimento de um bom prato. André começou a aparecer no sabor da vovó uma vez por semana para ajudar na cozinha, sem pedir nada em troca. No início, havia uma estranheza no ar, mas aos poucos, o gesto se tornou natural. Ele reaprendeu receitas antigas, as mesmas que havia desdenhado anos antes. E eu via em seus olhos uma apreciação nova, genuína.
Como a senhora faz esse molho ficar tão bom? Ele me perguntou um dia, provando o estrogonofe. Com amor, respondi com um sorriso. E com tempo. Não existem atalhos, André. É o tempero certo, a paciência de esperar e, acima de tudo, cozinhar pensando em quem vai receber a comida. Ele assentiu, os olhos distantes. Era isso que eu tinha esquecido no Fusion, ele murmurou. Eu queria impressionar, não alimentar. Queria status, não conexão. Um ano depois daquele confronto, num domingo ensolarado, a família estava reunida na minha casa. André, Patrícia, com quem ele mantinha uma relação civilizada, apesar da separação. O pequeno Gabriel, com 1 ano e meio, engatinhando pela sala. E Clara, que já era praticamente da família. Preparei um almoço simples: a feijoada, o arroz soltinho, a farofa, o vinagrete. A comida que sempre foi a minha melhor tradução de afeto. E pela primeira vez em anos, senti que éramos uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Marcada por cicatrizes, mas em pleno processo de cura. André se aproximou com Gabriel no colo. Mãe, pode ficar com ele um pouco? Vou ajudar a Patrícia com a sobremesa. Estendi os braços. E aquelas mesmas mãos que um dia foram rejeitadas, agora acolhiam meu neto sem barreiras, sem julgamentos. Gabriel veio para o meu colo com um sorriso largo, balbuciando um vovó, que só eu entendia. Naquele instante, segurando meu neto, vendo meu filho finalmente maduro, compreendendo o valor de tudo o que construí. Olhei para minhas mãos calejadas, que agora embalavam uma nova vida, e tive a certeza de que fiz a coisa certa. Doeu? Como jamais imaginei que algo pudesse doer. Mas valeu a pena? Valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada instante de dúvida. Porque eu não recuperei apenas o respeito do meu filho. Eu recuperei o respeito por mim mesma, e esse é o maior legado que eu poderia deixar. Não dinheiro, não status, mas a lição de que a dignidade é inegociável, de que amor próprio não é egoísmo, mas sobrevivência. Olhei para as minhas mãos, de cozinheira, de trabalhadora, de mãe, de avó, de mulher que sobreviveu e venceu. Elas nunca estiveram sujas, sempre foram sagradas. E agora, enquanto meu neto dormitava no meu colo e meu filho me olhava com admiração, eu sabia que estas mãos ergueram mais do que um homem, ergueram uma lição que atravessaria gerações. Obrigada por ter chegado ao fim desta história. Se ela tocou você de alguma forma, saiba que não está só. Todos nós merecemos respeito. Todos nós merecemos dignidade. E por vezes, o maior ato de coragem é simplesmente dizer: não, eu não aceito ser tratado assim. Porque as mãos que constroem, que cuidam, que amam, essas mãos carregam o nosso valor. E esse valor, nós nunca mais devemos soltar.